Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje é um vídeo muito especial. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, colocando uma linha de raciocínio aí para você entender desde os conceitos básicos até o que você precisa fazer para ter uma dieta que seja perfeita para você. Uma dieta que seja perfeita para você não vai ser perfeita para mim e não vai ser uma perfeita para o Joãozinho, porque uma dieta perfeita é feito para você, personalizado, porque cada pessoa tem uma rotina, alimentos favoritos, então coisas que não adianta a gente cortar, que não vai dar certo. Tem dietas prontas que você encontra na internet, que são super restritivas, que elas vão te dar resultado a curto prazo, mas ao longo prazo elas vão te destruir, causando compulsão alimentar e te fazendo fazer coisas que você não queria e te dando aquela sensação de derrota. Aqui você não vai ter isso nunca, porque você vai ter total conhecimento e controle do que está fazendo. Para isso, você precisa ter noção de alguns conceitos básicos. Então, antes de abordar qualquer assunto de dieta, eu vou te dar alguns conceitos para a gente poder entender o que a gente está falando, tá? O primeiro deles é o longo prazo. Tá? Você tem que entender que você construiu esse shape sedentário, que você está acima do peso, porque você tem hábitos alimentares e falta de prática de exercício durante muitos e muitos anos. Então, não adianta você querer combater isso de uma forma rápida, tá? A dieta é uma coisa para sempre, é a forma que você se alimenta diariamente, e não uma magia que você aplica em pouco tempo para ter algum resultado. Vamos entender então a base do que a gente está falando, que é a caloria. O que é caloria? A caloria é uma nomenclatura que a gente usa para determinar o quanto de energia a gente gasta ou quanto de energia a gente consome. Então a gente tem a quantidade de caloria gasta no dia e temos a quantidade de caloria ingerida no dia. Vamos entender um pouco desses dois conceitos. Primeiro vamos começar com as quantidades que a gente ingere. Bom, as calorias vêm de fontes de alimentos e dos nutrientes que compõem esse alimento. Esses nutrientes são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Micronutrientes, eles são os nutrientes que a gente precisa em menos quantidade. Não que eles sejam menos importantes, mas é que a gente precisa em menos quantidades. Logo, em questão de calorias, eles são insignificantes para a gente falar de dieta. Então vamos abordar um pouco mais a fundo o que são os macronutrientes, que aí sim são a grande quantidade de comida, são a grande quantidade de energia que a gente põe para dentro, que a gente precisa entender de onde vem. Os macronutrientes são divididos em três, sendo eles carboidratos, proteínas e gordura. O carboidrato ele é responsável por dar energia para a gente. A função principal do carboidrato ela é dar energia. Já a proteína, a função principal dela é a manutenção e construção de músculo, pele, cabelo, tudo que compõe o corpo humano, tá? De construção física. A proteína também pode ser energia, ela pode ser convertida em energia, mas para isso ela precisa passar por um efeito termogênese que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. A gordura, muita gente não sabe, ela é uma fonte de energia, mas essa não é a função principal dela, tá? A função principal da gordura é a manutenção dos órgãos, como se fosse o óleo do carro, e ela também é responsável pela produção de hormônios muito importantes, então zerar a gordura não é uma boa opção. Todo macronutriente, ele precisa ser distribuído de uma forma correta. Você não pode zerar nenhum deles e nem extrapolar em nenhum deles. E também a gente vai ver isso um pouco mais pra frente quando a gente chegar na calculadora de como distribuir esses macros. Bom, agora então vamos abordar o outro lado. Quanto que a gente gasta de calorias por dia? Como é que isso é feito? O gasto de caloria ele é dividido em três. Primeiro, a taxa de metabolismo basal, que ela representa mais ou menos 60% do gasto. Ela é responsável pela manutenção e por todas as funções que nos mantêm vivos. Então, respirar, a temperatura do nosso corpo, o batimento do nosso coração. Então, tudo que envolve isso está dentro da taxa de metabolismo basal. Em seguida, a gente tem a atividade física. A atividade física não necessariamente é prática de exercício físico, e sim tudo que a gente faz. Então, tomar banho, ir trabalhar, cozinhar, tudo isso se envolve em atividades físicas. A atividade física está responsável entre 15% a 30% do nosso gasto. E para fechar, a digestão. A digestão ela é responsável ali entre 10% a 15% do gasto da taxa diária de calorias, e vai em encontro do que eu tinha falado lá na proteína. A proteína ela pode virar energia, mas ela vai precisar passar por um processo digestivo que chama termogênese dos alimentos, que ela vai necessitar mais ou menos de 20% da quantidade de calorias que você ingeriu para transformar ela em energia, caso ela não seja usada porque ela é feito prioriamente. Ou seja, você consumiu proteína,
e você não tem uma fonte de carboidrato, uma fonte de gordura para te dar energia, aí sim o corpo vai procurar transformar a proteína em energia, tá? Show! Agora que a gente sabe desse conceito do gasto diário de calorias, como é que a gente descobre o seu gasto diário? Porque cada pessoa tem um. Depende da idade, do sexo, tamanho, do peso. E tem uma fórmula bem famosa que chama Harris-Benedict, só que ela só mexe a taxa de metabolismo basal. Então ela vai te dar ali uma proximidade de 60%, 70% do seu gasto diário. Mas ainda tem aquela folga. Então, para isso, tem um site que faz esse cálculo para você. E é de um grande parceiro aqui do YouTube, um cara que eu admiro muito, chama Gorgonoid. Eu vou deixar o link na descrição da calculadora e vou mostrar agora como é que funciona, como é que você vai preencher os seus dados lá para obter o seu cálculo e ter um número certo da sua taxa diária de gasto calórico. Bom, pessoal, vocês acessando o link vão dar nessa página aqui, e aqui está a calculadora do Gorgonoid. Aqui na calculadora vamos preencher junto. Eu vou colocando meus dados aqui e vocês vão colocando os dados de vocês. Em sexo, colocar masculino. Aqui em biotipo, nós temos 3 opções: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Isso, ele colocou só um lembrete aqui embaixo para a gente saber qual é a tendência de cada um. E provavelmente você está no caso de endomorfo, que é a dificuldade de perder peso. Mas eu vou explicar rapidinho o que é cada um. Ectomorfo é aquele indivíduo que tem dificuldade de ganhar massa muscular, mas também tem dificuldade de acumular gordura. O mesomorfo é aquele abençoado, o cara que tem dificuldade de acumular gordura, mas consegue ganhar uma massa muscular. E o endomorfo é aquele que tem dificuldade de perder gordura, mas tem facilidade de ganhar massa muscular, tá bom? Então, mas todo mundo coloca endomorfo, que a nossa situação aqui é para perder peso. Em altura eu tenho 1,90 m. Peso eu estou com 90 quilos. E idade eu tenho 33 anos. Todos os números aqui vocês colocam sem vírgula. Aqui, colocando esses 3 dados, ele vai te dar sua taxa de metabolismo basal. Mas ainda está faltando a atividade física, que é o próximo item. Bom, aqui em nível de atividade, a gente tem 5 níveis. Mas vamos optar pelo nível 1, que é o sedentarismo. Se você já estiver fazendo alguma prática de exercício físico que seja regular, aí você pode vir aqui e alterar. Porque realmente você vai precisar dessas calorias extras para te fazer um bom treino. Mas se não, deixe no número 1. E embaixo ele vai te colocar aqui com a sua taxa de metabolismo basal mais a sua taxa de atividade, que está dando para mim aqui 2.500. O que isso significa? Que isso é o que eu preciso para me manter igual. Então a gente não quer esse número, a gente quer um número que a gente precisa para emagrecer, que é a próxima pergunta. Qual que é o seu objetivo? Aqui a gente também tem 5 opções. Emagrecer, emagrecer agressivo, manter, ganhos e ganhos agressivos. Nenhuma dessas 4 opções tem a ver com o que a gente tem falado, porque a gente não quer emagrecer de uma forma agressiva. Vamos deixar em emagrecer, tá? Então aqui ele vai te dar a quantidade que você precisa consumir diariamente para ter um emagrecimento saudável. Na parte de baixo, ele vai te perguntar o seu estado atual. O que isso implica? É na distribuição dos macronutrientes que a gente havia falado agora há pouco. Então, por exemplo, eu tenho 4 níveis aqui. Nível 1, magrelo. Nível 2, massa magra considerável. Nível 3, o falso magro. O falso magro é aquele que, quando está de roupa, você não sabe se ele é gordinho ou se ele é magrinho. Mas quando ele tira a roupa, você vê que ele está acima do peso. E a pessoa que está muito acima do peso, que nem a roupa esconde. Vamos trabalhar entre o 3 e o 4, tá bom? Qual que é a diferença do 3 e do 4? Vocês podem reparar aqui que é a quantidade de proteína diária contra a quantidade de carboidrato. O Gorgonoid pensou, provavelmente, nessa fórmula, porque a proteína ela é mais sacietógena. Ela vai te dar uma sensação de saciedade por mais tempo do que o carboidrato. O carboidrato ele é mais fácil absorvido do que a proteína. Bom, através desse número, agora a gente pode montar a sua dieta personalizada. Para isso, se inscreve no canal que no próximo vídeo eu vou te ensinar como baixar e como usar o aplicativo MyFitnessPal. Ele vai ser essencial para a compreensão de quantidade de alimento que a gente ingere e a distribuição dos macronutrientes. Muito obrigado por ter ficado até aqui. No próximo vídeo sai em breve. Se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu te respondo, tá bom? Tamo junto.